Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Semana de torcedor, de um torcedor para outro. Pessoal, é o seguinte, tem um compilado de vídeos de notícias que eu vou compartilhar com vocês agora referente ao Palmeiras e referente também à nossa partida de hoje, que vai ser contra o Botafogo na Libertadores, tentando buscar o resultado aí, reverter mais um resultado em casa. Ultimamente tem sido um pouco complicado conseguir uma remontada, né? Dito isso, que a gente perdeu algumas Copas, né? Pro São Paulo, pro Flamengo, pro Boca Juniors, pro Atlético Paranaense. Então a gente vai tentar buscar esse resultado hoje. Então eu vou trazer algumas informações referente também a notícias de informação. Provavelmente o Mike deve estar voltando hoje. Então vou deixar um trecho do vídeo aí pra vocês que a gente separou e conseguiu juntar pra mostrar pra vocês. Então dê uma conferida aí e até o final. Agora o assunto é Palmeiras e Botafogo. Os dois times vêm bem, né? Dos clássicos, se enfrentam. Vamos lá, as informações com Vinícius Nicoletti e a Natália Ferrão. Um abraço a todos que acompanham os canais ESPN. O Palmeiras tenta tirar a vantagem do Botafogo nesta quarta-feira aqui no Allianz Parque. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. Palmeiras que terá elenco quase completo para esse jogo decisivo contra o Botafogo, inclusive com as voltas de Dudu e o Mike. Os dois ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. A grande novidade na equipe é a presença do Estevão. Foi titular no final de semana contra o São Paulo, mas na primeira partida o Estevão começou no banco de reservas. O Botafogo deve repetir a escalação que venceu o Palmeiras no estádio Newton Santos com o Igor Jesus no comando de ataque. O que você espera desse confronto, Natália? Com Estevão de titular, muda bastante a característica do time do Palmeiras, e do outro lado, o mesmo esquema, deve ser o mesmo time que venceu lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras precisa do fator novo, né? Precisa do cara agudo ali pelo lado direito, o cara que vai fazer algo diferente, que vai conseguir quebrar a linha de marcação com drible, com a inteligência que ele tem. E ele é liso. Pode ser uma das alternativas para o Palmeiras, que tem mais opções, né? Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Tem alguns jogadores que podem render um pouquinho mais. O próprio Richard Rios, que volta de suspensão, vai estar à disposição. Em relação ao Botafogo, é o mesmo time. Eu acho que a característica vai ser a mesma. Não tem muito o que mudar em relação ao que vem apresentando de futebol, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Vai ser um confronto difícil, um confronto em que o mínimo erro pode gerar aí a desclassificação. Então o Palmeiras vai ter que estar no máximo de concentração. Se quiser classificar dentro de casa, tem que ganhar de 2 gols de diferença, ou se não, né, se ganhar de 1, vai para os pênaltis. E o Botafogo vai ter também esse nível de concentração e exigência de intensidade, marcação o tempo inteiro. Vai ser um jogo muito complicado, mas muito bom, sem dúvida alguma, para a gente assistir. O Palmeiras também conta com a força do Allianz Parque. São 19 jogos nessa temporada, com 16 vitórias e 19 jogos invicto em casa pela Libertadores, com 12 vitórias. São números muito positivos sob o comando do Abel Ferreira. Isso conta, Natália, como é que você imagina o Botafogo segurando essa pressão? Porque todo mundo tem que segurar um pouquinho dessa pressão que o Palmeiras faz aqui no Allianz Parque. O Palmeiras já demonstrou que em casa conhece todos os caminhos, todos os cantos do estádio e com o apoio da sua torcida. Acho que tem tido essa sinergia entre torcedor, entre jogadores, faz a diferença. A gente viu isso no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo e muito provavelmente vai acontecer também no jogo contra o Botafogo. Então é a questão desse detalhe. Talvez o detalhe possa decidir a partida. Luiz Henrique ou Estevão? Hoje? Pode ser um de cada lado, não? Não, né? Quem sabe os dois na seleção brasileira. Mas o Henrique tem feito uma boa temporada. O Estevão também está começando a trilhar um caminho espetacular. Mas só um vai avançar às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, e o Fã de Esporte acompanha nos canais ESPN nesta quarta-feira, ao vivo, direto aqui do Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Obrigado, dupla! É isso, né? Os últimos 2 jogos entre Palmeiras e Botafogo de um nível muito alto. O Botafogo venceu os 2, o Campeonato Brasileiro e também o primeiro jogo pela Libertadores. Agora, a fotografia atual é de 2 times que chegam muito bem por vencer o Palmeiras, o São Paulo, com coragem até o final, acreditando e mostrando bom futebol. E o Botafogo nem se fala contra o Flamengo. Então não espero nada menos do que um jogaço, Elton. Edu, eu vejo o Botafogo melhor que o Palmeiras. O Botafogo tem uma vantagem. É claro que não é uma grande vantagem, mas vejo o Botafogo melhor que o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma vitória no Clássico também, mas o Botafogo fez menos força para vencer um Clássico. Foi um time que se impôs com muito mais autoridade em 2 clássicos equilibrados, a gente sabe. Eu acho que até o do Rio de Janeiro é um pouco mais equilibrado que o de São Paulo, porque o São Paulo vive um processo também, né, de novo comando,
e ainda está se encontrando. O Palmeiras muito mais consolidado com um trabalho de muito tempo, mas eu acho que o Botafogo hoje já adquiriu uma maturidade para se colocar como um candidato a chegar à final da Libertadores. É claro que do outro lado tem um time muito acostumado com esse cenário. É por isso que o confronto também ganha esse contorno de equilíbrio. Porque são duas equipes fortes, duas equipes intensas, duas equipes com características bem definidas. O trabalho do Botafogo mais recente, mais um time que adquiriu rapidamente essa identidade, deixou 2023 para trás e chega muito forte para esse confronto. Vai ser um grande jogo, viu, Edu? É claro que o Botafogo tem essa vantagem, mas eu vejo um confronto equilibrado por conta também do que o Palmeiras fez ao longo dos mata-matas de 2020 para cá. Não dá para duvidar do Palmeiras, mas também não dá mais para duvidar do Botafogo, como muita gente duvidou na temporada passada, quando o Botafogo ficou para trás no Campeonato Brasileiro. É isso, e até pelo que o Flamengo fez no jogo da volta contra o Flamengo recentemente, né, que foi com tudo para cima, acabou não conseguindo a classificação, mas jogou muito e vai ser assim o Palmeiras para cima do Botafogo, então é promessa de jogão. Formações testadas nessas últimas horas pelo técnico Abel Ferreira. Qual que vai entrar em campo? Obviamente que isso a gente só vai saber minutos antes da partida, mas tem aquela considerada favorita, aquela que pode ser sim a escolha daquilo que o Palmeiras tem feito nos últimos jogos. A primeira formação de Everton com o retorno de Mike, grande novidade para essa partida, que treinou sem dores nas últimas horas, pode que aparecer sim no time titular. Gustavo Gomes, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista, um meio-campo mais leve com Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Felipe Anderson, e lá na frente Flaco Lopes e Estevão, tá? Esse é o time que deve entrar em campo numa formação bem parecida com o que foi o jogo contra o Flamengo, tá? Na volta da Copa do Brasil, que o Palmeiras venceu por 1-0. Depois teve os problemas com o Felipe Anderson, com o Mike. O Palmeiras acabou substituindo mal e por isso que, na minha visão, também não conseguiu inverter aquela desvantagem. Mas, para esse jogo, um sistema muito parecido com o que foi aquilo. Laterais e alas apoiando muito bem, um meio-campo de muita construção e um ataque também de bastante mobilidade. É isso que espera o Abel Ferreira para esse jogo contra o Botafogo. Porém, essa formação pode ter algumas alterações. Essa em especial, o Murilo ser sacado, o Palmeiras ganhar o Zé Rafael no meio-campo, a linha de 4 ser formada na defesa, o meio-campo ficar com Aníbal, Zé e Rafael Veiga, e lá na frente Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. O que não se sabe e que pode ser aí a pegadinha do Abel, Estevão abrindo pela esquerda, como não é de costume, mas para poder explorar um pouquinho mais dessa região central do miolo dos volantes do Botafogo, que vira e mexe e se desalinham, como foi no jogo de ida que o Palmeiras não soube explorar, mas que dão esse espaço, é um calcanharzinho de Aquiles do Botafogo, e aí o Palmeiras surpreendeu o Fogão, não com o Felipe Anderson pela esquerda, e sim com o Estevão pela esquerda, e dar ao Felipe Anderson a condição de atuar no lado que ele se sente mais confortável, o Flaco Lopes de centroavante. Essa é uma das variações testadas também para esse jogo de quarta-feira. Só que o Abel pode surpreender com uma outra escalação, e essa sim para mim seria bem diferente, que é algo que pode acontecer até no segundo tempo, tá? Preste atenção num time extremamente solto, leve, utilizando aquilo que teve de melhor nessa janela de transferências. Lembrando que o Giai também participou da atividade como titular. Então, se não der para o Mike jogar desde o início, joga o Giai, ou vice-versa, eles se alternando ao longo da partida, tá bom? Mas olha isso que aconteceu, tá? O Everton foi testado, claro, como goleiro titular, Mike ou Giai, Gustavo Gomes, Vitor Reis e o Caio Paulista, Aníbal Moreno como único volante, ali na frente, Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson, e Flaco Lopes e Estevão, ou seja, um Palmeiras naquele chamado 4-1-4-1 ou com variação para 4-3-3, tá? Um Palmeiras diferente, 4-1-3-2, seja lá como você queira chamar na sua formatação, mas um Palmeiras que não teria
um meio-campo tão travado, apenas o Aníbal, que já é um cara de boa progressão, apesar de forte marcação, Maurício Veiga e Felipe Anderson na armação, Flaco Lopes e Estevão ali na frente. Ou seja, um Palmeiras bem diferente, um Palmeiras bem leve para pegar a equipe do Botafogo. É uma possibilidade e aí sim seria bastante ousado por parte do técnico Abel Ferreira, tá? Agora, por fim, o que você gostaria que eu, Felipe Facincani, como opinião, qual seria a minha escalação? Muita gente pergunta isso nas minhas lives. Eu faria um Palmeiras um pouquinho diferente desse Palmeiras escalado nessa última formação, mas também com uma pegada um pouquinho mais solta. Com o Everton no gol, com o Mike à disposição, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista com os 4 ali. Colocaria, e já explicando, Aníbal Moreno e Giai como o meu volante pela lateral direita, ou no caso, o lado direito do campo. Mas como assim? Você vai dobrar a lateral? Não, o Giai é um volante de origem que também joga como lateral. E como ele é um cara de muita construção, vocês percebam nos jogos do Palmeiras que ele se infiltra muito no miolo para iniciar essa jogada utilizando o meio campo, colocaria ele numa posição que está acostumado a quebrar essa linha e dando o corredor para o Mike e também fechando nas descidas do Mike. Então a escalação do Giai seria de proteção barra uma melhora também na saída de bola, como é de costume, muitas vezes quando ele joga, ele é um cara que inicia muito bem por esse corredor junto com o Aníbal Moreno. Lá na frente, Felipe Anderson, Veiga e Estevão também para surpreender pela esquerda, e o Flaco Lopes aproveitando, né, mesmo não sendo o meu centroavante preferido, mas aproveitando esse bom momento de uma virada de chave do próprio Flaco Lopes, depois dos 2 gols marcados contra o São Paulo, como eu falei, de terminar um clássico com muitas coisas positivas. Então eu farei um time no 4-2-3-1, porém, dando essa liberdade de espetar o Felipe Anderson e o Estevão para 4-3-3, trazendo o Giai um pouquinho para segundo volante como o Aníbal, porque se o Gabriel Menino joga de segundo volante, o Giai também pode jogar e pode jogar muito mais do que ele. Então, pensando também nos critérios utilizados pelo Abel, até porque o Jair, lembrando, repito, é um volante que joga como lateral direito, então ele não estaria numa posição improvisada, muito pelo contrário, daria sustentação para as descidas do Mike e o Palmeiras se fechar ali também como lateral e dando essa proteção no eventual contra-ataque adversário, e uma equipe também que ganharia em construção, que teria leveza e boas possibilidades também na marcação, na compactação, porque Felipe Anderson ajuda bastante, o Jair Aníbal Moreno também tem essa característica, o próprio Estevão tem ajudado também pelas alas, e o Palmeiras não teria dificuldade em jogar sem bola com uma equipe bastante propositiva. Então, seria esse o meu Palmeiras para pegar o Botafogo. Mas independentemente de qual for a formação utilizada, por toda a experiência desse elenco, pelo clima que se criou no último domingo entre Palmeiras e São Paulo, que para mim reacendeu uma chama que estava apagada de motivação, de brio do Palmeiras, e que obviamente isso é bastante peculiar na Libertadores, de uma experiência de um time que precisava se redescobrir, além, claro, da capacidade do próprio treinador e dos próprios jogadores, o Palmeiras tem sim possibilidade de buscar uma vitória no tempo normal, sem inclusive necessidade de ir para pênaltis decidir contra o Botafogo e avançar às quartas de final da Libertadores. Repito, o adversário é bom, o adversário tem uma vantagem, aliás, joga por 2 resultados, por uma vitória dele ou então por um empate para se qualificar, mas o Palmeiras é um time que na Libertadores ele vibra diferente, ele joga com esse apoio da torcida, ele tem uma experiência maior que a do Botafogo e ele tem tudo nesta quarta-feira para avançar às quartas de final dessa competição e, evidentemente, rumar para brigar pelo tetracampeonato, que seria inédito de uma equipe no futebol brasileiro. E o primeiro grande trunfo dessa história de um Palmeiras que é muito mais cascudo que o Botafogo, pode, claro, ser eliminado amanhã, não tem problema nenhum, o futebol é pra isso, o momento do Botafogo é melhor, diga-se de passagem, mas em termos de títulos internacionais, de títulos nacionais, de história nessa própria competição, não dá pra comparar o Palmeiras com o Botafogo, que sequer foi campeão, e o Palmeiras é um tricampeão. Então, além de toda essa história, tem também um elenco que nas últimas Libertadores de 2020 pra cá, o Palmeiras simplesmente fez pelo menos semifinal desse torneio. O Palmeiras fez a semifinal em 2020, tanto é que foi a decisão e foi campeão. A semifinal em 2021, tanto é que foi campeão. Em 2022 e 2023 parou nessa fase e agora está nas oitavas de final pelo menos. Fase que inclusive o Palmeiras não é eliminado desde 2017 na fatídica
eliminação também nos pênaltis para o Barcelona de Guayaquil, quando o técnico ainda era o Cuca. Dali pra frente, o Palmeiras pelo menos só fez quartas de final em diante dessa competição. Então, é uma equipe que, nesse assunto e nesse torneio, ele tira de letra experiência em relação a esse elenco do Botafogo. Claro, tem que jogar, tem que se apresentar dentro de campo e fazer valer no 2024, que até agora tem sido muito decepcionante pro Verdão. Tudo bem, ele foi campeão estadual, diferente do Botafogo, que nem isso, mas quando os embates foram pesados, grandes, principais, o Palmeiras tem deixado a decepcionar, tem jogado muito mais mal do que bem, inclusive na minha visão até a pontuação do Campeonato Brasileiro é muito maior do que a bola que o Palmeiras joga. Dito isso, essa equipe vai contar com reforços importantes para a partida contra o Fogão. Reforços dentro e fora de campo. Fora de campo, diga-se a torcida, a organizada, que gostem aqueles ou não, mas que faz um barulho, um peso diferente pro estádio. Tira aquele clima de teatro, faz com que o estádio pulse. É uma torcida que já ganhou muitas qualificações, que vai voltar a ter a marca dela exposta. Os jogadores do Palmeiras olham também para essa marca da torcida e sentem uma vibração diferente quando tá todo mundo na mesma sinergia. São os caras que vão lá na quarta-feira carregar o time do CT até o estádio, vão fazer uma festa danada, ou seja, esse poder contagiante das organizadas ou da principal do Palmeiras que não esteve no jogo contra o São Paulo, pelo menos com as marcas dela, mas no gogó, como eles brincam, e que agora vão aparecer na totalidade contra a equipe do Botafogo, tem um peso. Então o Palmeiras já larga também com uma boa vantagem em relação ao rival, apesar da vantagem esportiva estar com o Botafogo, porque venceu o primeiro confronto por 2-1. Mas pelo menos no âmbito motivacional, isso tem peso. Assim como o que aconteceu e como foi a vitória diante do São Paulo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, também pra mim é uma grande mudança de chave que o Palmeiras precisava. Sabe aquele time que empatava tava tudo bem, que perdia tava tudo bem, que as vitórias não eram lá muito empolgantes, emocionantes? O que aconteceu no jogo contra o São Paulo, um clássico, vencer com um gol no último minuto, teve quebra-pau no fim, tudo bem, cenas lamentáveis, a gente não quer que isso aconteça, mas aquilo parece que uniu o elenco do Palmeiras em prol de um objetivo, sabe? Todo mundo ali tentando defender o seu, o vestiário pulsante, os caras chegaram ali, é isso aí que precisava, tá? Um pouco mais de raça. Me parece que reacendeu aquela fogueira que tava ali só numa brasa queimando, bem morninha. Então o Palmeiras também é um time que se abastece, que se alimenta com esse combustível, que na Libertadores, que no motivacional, que no mata-mata tem peso. Então é mais um ingrediente bom para esta decisão. Só que o principal, claro, é dentro de campo. Não adianta nada fora de campo o ambiente ser legal. Quem é que vai fazer gol? Quem é que vai acertar passe? Quem é que vai dar assistência? Quem é que vai aprender a se defender? O time se compactar melhor? Quem é que vai ser escalado pelo técnico Abel Ferreira para defender com unhas e dentes esse objetivo gigantesco? É isso exatamente que eu vou contar, das variações, da formação favorita para entrar em campo e, claro, aquilo que o torcedor espera que, na hora H, na hora que precisar, faça a diferença para corroborar todo esse apoio das arquibancadas, tá bom?